líderes, aqui a gente vai trazer assuntos muito bacanas e vai ser um prazer a gente também ouvir de vocês. É isso. Traga outros líderes para essa formação, né? Para esse conhecimento que a gente tem aqui para entregar, porque ter uma equipe funcionando é muito impactante para um líder, né? Para você ter mais liberdade, para tantas coisas que acontecem dentro das organizações, quando tudo funciona, o resultado é melhor para todo mundo, né? Não é só para a liderança, é para a empresa como um todo, né, Jorge? Com certeza, com certeza. O líder com um time engrenado, engajado, ele produz resultados diferenciados e sem cansar, porque todo mundo está engajado, né? Nós falamos de engajamento na última live, é fundamental aqui também num time estar com engajamento, porque isso faz toda a diferença do mundo. Que bacana. E Caleb, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece dentro das organizações que acaba trazendo resultados negativos, improdutividade, desengajamento dentro das equipes. Uma delas seria a falta de confiança, né? Como que é a manifestação dessa falta de confiança dentro das empresas, né? A partir dessa liderança, que pode causar impactos negativos para dentro do negócio? Nossa, essa aqui é uma ótima questão, Flá. Quando a gente está falando aqui de confiança, gente, é importante a gente ver que não é uma questão de eu confio na competência das pessoas ou não. Aqui a gente está falando de confiança para trabalho em equipe. Vocês podem ver que tem exemplos de, às vezes, equipes até em esporte, que você fala, puxa, a gente tem os melhores jogadores, mas de repente a gente perdeu de 7-1, de repente a gente toma uma lavada e não sabe, mas eles são tão bons, individualmente era a seleção dos sonhos. Mesmo aquela equipe de basquete americana, conhecida como Dream Team, tem um caso deles, vocês podem procurar na internet, em que eles perderam para um time universitário. E você fala, mas como é que pode? Não pode perder, né? Você vai olhar o jogador, você fala, é videogame, né? Vamos botar aqui e vai dar certo. Mas equipes não dependem apenas da qualidade dos seus membros. E aqui você trouxe um ponto importante. Quando a gente está falando de equipes que estão com dificuldades, com o gestor sobrecarregado, tem a ver com o quê? O primeiro ponto deles é confiança. E o que acontece então? Né? A gente está falando aqui sobre confiança. O que pode estar faltando ou exemplos do que é uma equipe onde não tem confiança entre seus membros? Primeira coisa que a gente tem aqui é os membros acabam escondendo suas fraquezas e os erros uns dos outros. É o famoso passar as coisas embaixo do tapete. Né? Não sei se você já ouviu falar disso ou vocês já ouviram falar disso. Faz sentido para vocês aí, até vocês que estão assistindo, né? Já viram equipes em que acontece isso? Porque isso, às vezes, pode ser coisa só de teoria, né? Não sei. Muitas pessoas, né, Caleb? Olha que interessante você ter abordado isso. Muita gente acha que, tipo assim, eu vou mostrar aquilo que eu erro, a minha fraqueza, a troco de quê, pelo amor de Deus? Eu vou chegar na empresa e vou falar quais são as questões que talvez eu tenha mais inabilidade ou que por algum motivo, até por uma negligência, eu tenha errado. Por quê? Porque só alguém que admite o seu erro pode aprender com ele. Enquanto você coloca esse erro para debaixo do tapete, né, Caleb? O impacto é isso aí dentro da organização, né? Para quem quer saber para que assumir erro, né? Tá aí a resposta, né, Caleb? Sim, especialmente quando você vê equipes em que quem assume o erro, ao invés de falar, legal, como é que a gente resolve? Por que você fez, vira caça às bruxas? A pessoa na primeira que toma uma dessas, na próxima já fala, não, tá tudo, como é que tá sendo? Não, tá tudo bem, tá ótimo. E aí o que pode acontecer? Às vezes aquele probleminha que parecia pequeno no começo, no final explode, não dá mais para resolver. Isso é abalo o desempenho da equipe. E sobra para quem? Sobra para o líder, né? Então, agora você vai ter que entrar lá e resolver o problema, porque a equipe não resolve, né? Fazer o quê? E será que isso é bom? Então, será que isso é saudável para a equipe? Será que isso é saudável para o líder, gente? E é muito doido isso, né? Porque tudo realmente acaba sendo atribuído para o líder, né? A equipe é a cara dessa liderança, né? Então, realmente remete a ele, né, Jorge? Quais são os impactos, Jorge, que você presenciou aí dentro da sua experiência ao longo da carreira, da falta de confiança dentro de organizações que você trabalhou, que você acompanhou em trabalho? Como que era isso? Perceber uma equipe onde não existia confiança por parte da liderança na equipe e por parte da equipe, talvez, na liderança, porque não adianta ser de uma parte, né? Tem que ser do grupo. Exatamente. A gente primeiro tem que olhar as dinâmicas, né? Você tem, que nem você falou, tem a dinâmica do um a um com o líder, tem a dinâmica do líder com o grupo inteiro e tem a dinâmica entre os liderados, né? Então, e dependendo de quantas pessoas estão no time,
Isso aí pode ser bastante dinâmica, né? E quando há essa falta de confiança, basicamente o time se nivela por baixo, né? Ele vai para o ponto de menor resistência, de menor performance, menor desempenho, menor comunicação. Então, essa falta de confiança, ela corrói tudo, toda a base, tudo que o time pode executar, pode fazer. A falta de confiança entre os liderados, entre eles, entre o líder, ele simplesmente põe o time para baixo. E para baixo, você vai ver engajamento baixo, você vai ver energia baixa, você vai ver falta de empenho em achar respostas, falta de inovação, só é falta, né? Quando você tem um time sem a confiança geral, né, entre eles. Que vocês já se deram de frente, vamos falar assim, com confusões a respeito do conceito de confiança, no sentido de achar que é fechar os olhos e não, né, me nego a enxergar aquilo que está acontecendo, e às vezes até uma coisa um pouco romântica, né, fica parecendo um relacionamento, você confia em mim ou não, fica verbal, né? E aí se perde a questão da ação, onde você percebe que as pessoas fazem coisas aonde se possa confiar, né? Ela demonstra uma confiança percebida, né? Vamos dizer assim, né? Um dia eu vi um exemplo de um play na internet, achei bem interessante, até com relação à experiência conjugal, né? Não basta ser fiel, tem que parecer fiel. E aí é uma questão muito interessante, porque da confiança tem muito disso. Não basta ser confiável, né? Você tem que parecer confiável, então não são palavras e ações combinadas, né? E como perceber isso dentro da equipe, né, Caleb? O impacto disso. Sim, por isso que quando a gente está falando de confiança aqui, a confiança é uma construção. A gente não acredita naquele negócio da confiança como, não, eu confio de olhos fechados, sabe o famoso dar um cheque em branco, carta branca, né? A gente tem essas expressões, é muito difícil você fazer isso, não necessariamente é a melhor forma de funcionar para a equipe. Não, a minha equipe funciona porque eu confio plenamente neles. E aí você delarga eles, nem sabe o que é, você nem aparece. E a gente já conversou sobre isso numa outra live sobre engajamento. Você não se importar com a equipe, você não saber o que está acontecendo, isso na verdade desengaja as pessoas, porque mostra que você como líder não está interessado. Passa a impressão oposta, né? Que não é que você não confia neles, é que para você não importa aquilo que eles estão fazendo. Então, olha só como faz diferença, que a confiança não é simplesmente algo que você pode dar uma placa para a pessoa, eu confio em você, ou mandar um e-mail e escrever, eu confio em você, é uma coisa do dia a dia, isso se mostra nos pequenos detalhes, por isso que a gente trouxe aqui um indício importante. Se na tua equipe você vê que os problemas são expostos, e não só quando a bomba explode, aí você tem que resolver como líder, opa, esse é um sinal de confiança. Por quê? O problema está chegando em você antes, não estou escondendo. Não é, ai, professor, cadê? Não, vamos escondendo. Está todo mundo bagunçando, o professor chega na sala de aula e aí todo mundo finge que está tudo bem. Né? Às vezes, será que não é isso? Você está lá, está fora, você foi para a reunião, você voltou e todo mundo tá fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Outro indício que a gente vê que é super, né, comum nas equipes em que a gente está com problemas de confiança é as pessoas não pedem ajuda. Parte do tá tudo bem, tá tudo bem, né? Porque não tem problema, e parte não vou pedir ajuda, né? Porque não sei se é bom mostrar que eu não sei ou que eu não estou conseguindo. E junto com pedir ajuda, a pessoa fornecer feedback construtivo. A gente fala bastante da importância do feedback, da importância, né, de você saber como as coisas que você está fazendo estão gerando efeito, etc. Mas muitas vezes, numa equipe que a confiança está baixa, se eu for falar para a pessoa, será que ela vai querer me ouvir? Então deixa quieto. Sabe o famoso deixa quieto? Deixa que a coisa vai se resolver. E será que se resolve, George? Você acha que deixar quieto só vai resolver as coisas? Não resolve nada, mas aí quando você está com essa falta de confiança, você tem as pessoas são muito gentis uma com a outra, tal, mas não se conversam, não tem profundidade, simplesmente cada um fica na sua. Você ficando na sua, você não tem equipe, você simplesmente tem um bando de gente aí trabalhando com você. E esse bando de gente não está aí para ajudar uns ou outros. Então, é complicado.
essa falta de confiança. Lembra que a gente estava falando em engajamento e tal, e se você tem uma equipe sem confiança, a sua chance de ter engajamento na sua equipe é 1 em 12, 8%. Então, a todos aqueles benefícios que a gente até falou da última live, você não consegue nem chegar perto daquilo. Então, é super importante essa construção. E é importante entender, nós não vai ter uma varinha mágica que você vai lá e faz todo mundo confiar um no outro. Tem que ser o seu comportamento, tem que você ouvir, tem que ter outras palavras, né? Respeito, você tem que ter honestidade, tem que ter você tem que, como líder, modelar essas coisas e construir. Construção é um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Da mesma forma que a falta de confiança não aconteceu do dia para a noite, a confiança não volta do dia para a noite, tem que ser uma construção. E líderes, me contem uma coisa, escrevam aí nos comentários para mim, dentro da sua empresa, qual que é a realidade que você já experienciou mais? A realidade do cheque em branco, a delargação, ou a realidade da desconfiança com microgestão e talvez ali o tempo todo pegando no pé, uma desconfiança muito grande a respeito de tarefas, eu estou trabalhando, não estou, eu estou entregando, não estou, uma coisa mais em cima. Qual que é a sua realidade dentro do negócio? Desconfiança ou cheque em branco? Escreve aí para a gente poder ir construindo isso aqui junto e entender qual que é a realidade do seu negócio, tá bom? E aí, vamos lá, meninos. E aí, o segundo ponto a respeito que faz com que uma equipe seja improdutiva, e depois nós vamos trazer aqui todas as soluções para essa liderança. Medo de conflito, Caleb? Nossa, então, esse aqui parece um negócio louco, né? A gente fala a palavra conflito, todo mundo já treme. E aí, né? Conflito, meu Deus. E aqui é importante fazer a diferença entre conflito e confronto. Quando a gente está falando de conflito, é porque muitas vezes as ideias das pessoas não precisam bater. Eu tenho uma ideia diferente da sua, uma opinião, e a gente está tentando chegar no mesmo objetivo, mas às vezes de formas diferentes. Então, o conflito ele é saudável para haver aprendizado, para poder haver um crescimento nesse debate de ideias. O confronto já é aquele negócio pessoal, né? O pessoal está se pegando usando palavras para um irritar mais o outro. O confronto ele não é saudável para a equipe. Só que o que acontece? Quando a gente não tem confiança, qual que é o risco que eu tenho? Olha, eu não confio naquela pessoa, então, para que eu vou querer discutir com ela algo, mesmo que seja bom para a empresa, bom para o nosso resultado, bom para a nossa equipe? Não vale a pena o esforço, gente. Vou evitar a fadiga aqui e deixa quieto. Vamos botar panos quentes e resolver? E aí o medo do conflito é um pouco disso. Isso cria o quê? Cria uma falsa harmonia. Ninguém briga, né? Sabe aquela reunião? O exemplo básico sabe aquela reunião que, de novo, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, tem algum ponto? Olha, né? A pessoa apresenta alguma coisa, pergunta, e aí, gente, o que vocês acham? O negócio é super polêmico, você não concorda, mas o que você faz? Ah, tá tudo bem, tem um ponto bom, vamos lá, é isso aí. E aí você, né, fica na torcida, vai dar certo. Mas no fundo, sei lá, vai dar errado, isso aqui não tem nada a ver, meu, que coisa estúpida que a pessoa tá falando, assim, né? Eu não faria de jeito nenhum. Tá tudo dentro da cabeça da pessoa, né? Falar, olha que louco. Só que o que aconteceu? Não sai, né? E você já viu alguma coisa assim? É aquele diálogo interno, né? Não faz sentido para mim, não acredito nessa meta, acho que é impossível alcançar, mas vamos naquelas gestões oba-oba, vamos estourar um balão no final, é importante ter toda essa dinâmica e sai todo mundo, ninguém acredita naquilo, ninguém falou nada, e a gente no final ainda... acho que é aquela falsa harmonia que você citou, né? Que começa lá na confiança. E aqui a gente está falando um pouquinho de uma escadinha, né, gente? Onde uma coisa impacta na outra e gera essa improdutividade dentro do negócio. E a nossa solução vai encontrar todos esses pontos para a gente poder trabalhar dentro da dinâmica da empresa. Fácil não é, mas é muito possível e também é muito provável de alcançar o resultado. Porque você tem uma equipe onde a confiança impacta dessa maneira que a gente já falou, e o medo do conflito, achar que ter ideias diferentes é você o tempo todo está sendo colocado em xeque, é você está sofrendo repressão de falar, eu não falo porque vai ter discordância do meu pensamento, mas isso não conflito é diferente de confronto, né? Posições diferentes de ideias é diferente de uma briga, né? E a gente consegue com
com a condução aí, com as habilidades do líder dentro dessa equipe, conseguir construir uma história diferente. Dentro das empresas já vi muito isso. Já vi muita questão do medo do confronto, Jorge. Essa questão de se calar, né? De ficar meio que no oba-oba, abraça, toma cafezinho junto, mas acha a pessoa um idiota, tipo isso. E você, já viu algo do gênero? Olha, não, eu já vi, já senti, já participei. Então, vamos... Mas essa falsa harmonia também gera essa desgaste de energia de todo mundo. Porque você entra lá querendo resolver uma coisa e você sai e você até apoia uma coisa que você nem acredita, para não gerar conflito, né? Então, esse paradigma de que equipes de alta performance, alto desempenho, não são todos amigos e todos alinhados e não tem conflito, é totalmente falso. As equipes de alta performance são aqueles que realmente debatem as ideias, e nesse debate, nesse conflito de ideias sem julgamento da pessoa, o conflito das ideias, é que surge a inovação e surge uma terceira via de pensamento, surge um monte de outras coisas. Quando você não tem o debate e todo mundo apresenta o seu, e quando é típico nessa reunião, eu apresento o meu, ninguém vai me questionar e tal. Quando você apresenta o seu, eu também não vou te questionar. Então fica aquela coisa de todo mundo dançando aqui sem ter nenhum confronto, conflito ou debate. E no final, que nem você fala, todo mundo sai aplaudindo, dá um abraço tal, e volta na próxima reunião para a mesma coisa. Nada é resolvido, nada é feito. E é desgastante porque sobra para quem? Sobra para o líder resolver, né? Porque depois voltam os conflitos, né? E vêm os conflitos por baixo do pano, que são muito mais difíceis de gerenciar e resolver. Os bastidores. Os bastidores. Aí a bicho pega, hein? Conta aí pra gente, líder, é uma realidade dentro do seu negócio? Você percebe improdutividade nesse ponto por medo por essa confusão de conflito e confronto? Acontece dentro da sua equipe isso? Na verdade, agora que a gente está falando, trouxe essa clareza para você de que em vários momentos existe o medo de entrar em um confronto e por isso se evita o conflito e que, na verdade, ele pode ser um potencial para dentro do seu negócio de criatividade, discussão de ideias, debate, crescimento. Né? Isso é uma realidade? Escreve para a gente que a gente está construindo aqui uma linha de ideia para poder trazer uma solução para você no final dessa escadinha aí de questões que fazem com que as equipes sejam improdutivas, né? E agora nós vamos entrar em outro ponto, o terceiro degrau aí que a gente está subindo. Falta de compromisso. Que isso impacta e como que isso é visualizado dentro das equipes, Caleb? Nossa, então, a gente falou aqui, né? Primeiro, não ter a confiança. Então, você olha para a pessoa do lado já, né? Não sei se vou tomar uma rasteira, o que vai acontecer. Aí, para evitar o conflito, a gente põe panos quentes, finge que não tá tudo bem, tá tudo bom, faz aquela falsa harmonia, acaba virando uma espécie de politicagem quieta, que é interessante. É um jeito de politicagem, porque ao invés de estar resolvendo as coisas, a gente está tentando só lidar com o outro e poder sobreviver cada um no seu quadrado. A falta de compromisso é o próximo nível disso. Por quê? Porque quando você não se compromete, qual que é a ideia? Você passa a torcer pelas coisas. Então, já que eu não falei, né? Vamos dar um exemplo. O George aqui, ele apresentou uma coisa, eu não concordo, acho que está tudo errado, acho que não vai dar certo. Só que na reunião, o que eu fiz? Eu fiquei quieto. Eu fui lá e deixei e falei, não, beleza, vamos lá, vai dar certo. O que eu fiz? Eu simplesmente saí do jogo, sentei no banco de reserva e agora eu estou torcendo. Vai, George, vai, George. O que vai acontecer se der errado? Eu já sabia. Eu vou contar para todo mundo no café, já sabia que não ia dar certo mesmo, mas putz, assim a gente sabe, né? É difícil as coisas aqui. E quantas vezes, então, a gente como líder, a gente pode estar perdendo a oportunidade, porque das pessoas, elas ao perderem o compromisso, elas não estão ajudando a dar certo. Ao invés de elas estarem remando na direção do resultado, o que elas estão fazendo? Elas sentaram e passaram a assistir.
E aí, como é que a gente pode ver, né, exemplos tangíveis disso? Por exemplo, exemplos do dia a dia. Você começa a ver que muitas vezes vai ter ambiguidade na hora de discutir as coisas. A pessoa que não tem compromisso, ela começa a falar fugindo do assunto. Aí, o que você acha disso? Me parece bom e tal. E, sabe, você vê que ela está enrolando. Ela não tem nada a acrescentar, mas ela só está falando para poder falar que participou. Aí ela falou, não, estou comprometido, ó. Tamo dentro, tamo junto. É isso aí, bora, vamos equipe, né? E aí, Jorge, você já viu coisas assim? Pô, você fica me perguntando a mesma coisa, só vejo coisa assim, né? Esse assunto de falta de compromisso é terrível, né? Porque as pessoas realmente... Essa é a famosa falta de engajamento, né? Quando você está vendo. E, que nem eu falei, as pessoas nivelam por baixo, vão torcer, né? Vão ficar na arquibancada julgando aqueles que estão jogando no campo, que é fácil, né? Mas isso não é a coisa certa. E as pessoas sem compromisso estão lá, concordam com tudo que você falou e estão esperando você não chegar lá, e quando não chegar lá, que nem o Caleb falou, eu sabia, não ia dar certo, você não fez certo. Então, e estão se protegendo, simplesmente se protegendo e se escondendo, basicamente, de tudo. Aí você perde, você tem um time de 10 que está jogando com 3. Bom, não 3, porque tem alguns que jogam contra, né? Esses que estão com falta de compromisso estão fazendo gol contra. Então, é muito difícil o time estar indo para frente com essa falta de compromisso. Eu achei interessante a positividade do Caleb de achar que a pessoa fica torcendo. Achei interessante. Vai lá, Jorge. Olha, eu acho que deve ser uma raridade, porque, na verdade, a pessoa fica assim, só estou esperando dar ruim. Porque eu devia ter falado alguma coisa, mas eu sei que ele vai se dar mal e eu estou aqui assistindo. Eu estou aqui de camarote. É muito mais sobre isso do que, na verdade, estou na torcida para que o projeto dele seja bem sucedido. Eu estou aqui na arquibancada, não estou participando, mas estou assistindo. Não é uma torcida organizada contra, né? Parece que é do outro time, né? A questão que passa é essa. Estou jogando realmente contra o que o Jorge trouxe como exemplificação, achei que encaixa bastante. Mas parabéns ao Caleb por ser positivo, viu, Caleb? Não, mas é um bom ponto, é verdade, né? Enquanto a gente não tem, às vezes, torcendo contra, puxando o tapete, né? Ao invés de dar aquele toquinho para ajudar, vai lá e dá o toquinho para atrapalhar, né? E isso, no final, atrapalha a equipe como um todo, que é uma pena, né? A gente está falando aqui de desperdício de recursos, desperdício de tempo, de quanto de produtividade o líder pode estar perdendo, porque no final o que a equipe está fazendo? Ela está aqui gerenciando esse jogo paralelo, que não é o jogo de entregar resultado, é o jogo de um lidar com o outro e vamos ver aí o que vai dar. Essa questão do compromisso, meninos, me corrijam se estou falando uma coisa pertinente aqui, ela gera, na verdade, uma busca por um destaque individual. Né? Então, por exemplo, eu torço para o Jorge não se dar bem porque eu quero destacar. Então, às vezes, eu não falo sobre a minha ideia em uma reunião porque o pontapé da ideia é só o do Jorge. Eu não quero que ele tenha esse mérito. Então, eu busco meus próprios resultados e quero ser a estrela da organização. E aí, o Jorge, eu fico ali, na verdade, desengajada e torcendo para o sucesso dele, como se houvesse realmente uma disputa entre nós. Né? Então, essa falta de compromisso, isso ser alimentado dentro da organização, acaba acarretando isso, né, Jorge? E aí sobra mais uma vez para o líder, né? Porque quando ele está liderando uma equipe dessa forma, ele vai ter que entregar resultados. E vem ninguém está compromissado com os objetivos, com o propósito, com a visão do líder, e quem vai ter que entregar tudo isso é o líder. Então, aí começa a trabalhar das 7 às 7, fim de semana, não sei das quantas, porque o resto do time está trabalhando das 9 às 4, 2 horas de almoço e sai no fim de semana, você não pode nem chegar perto deles. Então, aí que sobra mais para o líder. Por isso que tem esse desgaste, esse cansaço e essa solidão, né? Porque, no final, quem é o responsável é o líder.
Meninos, que eu tô entra abrindo. nessa próximo problema nosso, que é, as pessoas que não querem ser responsabilizadas, né? Quando você senta na arquibancada e você vê o outro batalhando, o sentimento, ainda bem que não sou eu, né? Ainda bem que não é comigo, né? E as pessoas não se responsabilizam, não têm não são donos, né, do processo, do problema, da solução. Simplesmente não é comigo e é uma coisa para se esconder ou passar a bola rapidinho, não tá querendo se envolver. E você vê isso num time, isso também acontece demais da conta. E aí os problemas começam a ficar cada vez maior, cada mais difícil. E quanto mais difícil, com um time não compromissado, não sendo dono, o negócio pesa e você tem uma performance bastante medíocre e baixa. Isso. Gente, eu vou abrir um grupo para líderes anônimos. Quem quiser entrar lá, falar das suas dores, desse peso. Olha, ninguém vai ser identificado, viu? Você pode falar abertamente do que você sente, porque, olha, eu vou te falar, não é fácil não, hein? Mas nós estamos aqui para isso, vamos trazer uma solução para essas dores, para esses times tão impactados por essa gestão, né? Aqui a gente está falando, o Jorge já trouxe, né, a questão de evitar a responsabilidade, muito bem trazido por ele, é muito interessante ele ter abordado até com esse exemplo, porque na verdade isso acontece muito, baseado em todos os degraus que a gente já viu anteriormente, mas é uma fuga da entrega, né? Esse grupo ele não está conectado, ele está realmente competitivo. Ele não quer trazer para si o problema, ele na verdade nem entende que aquilo ali é algo que pode ser solucionado por todos. Se ele não fosse a estrela do problema de quem trouxe a infinita, vamos dizer assim, todas as soluções para dentro do processo, ele não quer nem participar com uma gota. Né? E ele sai fora e deixa ali o circo pegar fogo para depois ele vir com alguma coisa que traga uma grande diferenciação para a empresa. Acho que talvez seja um viés de muita competitividade, né, Caleb? Concordo. Aqui, o que acontece? Como você, então, já não está mais comprometido com as coisas, a negócio de assumir responsável, você também não vai cobrar alto desempenho do outro, sabe? E fica aquela coisa do meio, ó, cada um na sua, e, meu, não vem me encher no meu, que eu não vou encher no teu, né? E, bem, quem que vai resolver? Joga pro líder, joga para cima, porque, né, a gente não vai se resolver aqui, não. O líder que sabe, se ele mandar, eu faço. Se ele mandar, eu faço. Se não mandar, eu não vou fazer, porque, né, eu vou ter que conversar com o outro para resolver isso aqui, não vale a pena. Então, é como se a coisa vai escalando, a gente está falando aqui, é como se fosse uma bola de neve. O que pode parecer algo simples, não, esse negócio da confiança parece algo tão básico. Não, as pessoas têm que confiar umas nas outras, né, como se fosse dado. Assim como todo mundo respira, não, tem que dar ser dado, porque senão não dá para trabalhar. Não, tem muito lugar que a gente trabalha que você está preocupado se a pessoa vai te dar uma rasteira, se você não vai tomar uma facada pelas costas. Às vezes você vai na reunião, você vai lá e você não sabe que está sendo atacado por alguém. Isso é super comum. Quantas vezes eu já não participei de reunião quando eu estava trabalhando lá no mercado financeiro, em que você vê que o outro lado estava não para construir alguma coisa, mas para derrubar, para mostrar quem era mais forte. Era uma reunião de demonstração de força, não era mais fácil todo mundo chegar, carregar peso, né? Fazer aí um exercício físico, falar quem é mais forte, não, mas usavam isso com apresentação, com argumento. Então você chegar para apresentar algo legal, para construir, e o pessoal te apresentar um montão de contra-argumento de por que não ia funcionar. Aí você fala, nossa, né? E no final não apresenta nada para resolver, né? Era só para derrubar e falar, olha, a gente não sabe como fazer, mas vocês não sabem como fazer. Então, tipo, a gente sabe mais que vocês. Esse tipo de coisa cria o quê? Um ambiente altamente competitivo, individualista, que você fala, quer saber? Eu vou ficar na minha, eu não vou contar para as outras pessoas o que eu sei, eu não vou contar para vocês os problemas que estão acontecendo. Por quê? Porque se eu contar, pode ser usado contra mim. Eu abro a boca, eu tento ajudar, me puxam, né? Eu dou a mão, me puxam o braço. Quantas coisas não acontecem assim e no final esses são ambientes tóxicos? Só que o que acontece? Do que a gente está falando aqui, não é uma coisa que o líder fica assistindo, porque cai nele, o ambiente tóxico, às vezes ele está criando sem perceber. E a gente não está falando aqui que o líder ele cria um ambiente tóxico porque ele quer. Não, muitas vezes é por ignorância. Muitas vezes o que está acontecendo, ele não viu pequenas rachaduras começarem a abalar a estrutura
de repente que estava pingando, de repente, né, a gente sabe que uma represa grande ela estoura, ela não começou com um grande buraco, é uma rachadura pequena, ela vai aumentando com o tempo, de repente não aguenta mais. E aqui o que a gente está falando em relação a algo que começa com confiança e vai destruindo a performance da equipe, é exatamente isso. É uma bola de neve, é uma rachadura pequena que depois faz cair toda a estrutura. Por isso que quando a gente chega aqui na parte de evitar responsabilidade, evitar responsabilização também, você não consegue responsabilizar o outro. É do tipo, se eu não tô, né? Se eu não tô engajado, né? Igual o George disse, eu não tô engajado, como é que eu vou cobrar o performance do outro também? Na verdade, eu fico com inveja daquele que trabalha menos, né? Porque eu olho para lá e falo, pô, tá fazendo, não tá fazendo nada e tal, e eu queria eu aqui. E isso faz o quê? Como um grupo, isso leva o grupo à mediocridade, não é louco? Na verdade, quando isso acontece, as desculpas viram, não, o mercado está difícil, o dólar subiu, sabe? Tudo fica como sendo, quando você não atinge as suas metas e seus resultados, que nós vamos falar agora, é porque alguma outra coisa aconteceu. Não tem nada a ver com o time, não tem nada a ver com falta de compromisso, falta de ser dono, de ser responsável pelos resultados. É simplesmente a culpa é de outra coisa. E vamos e venhamos. No Brasil, eu sou estrangeiro, mas sempre tem uma coisa que você pode culpar por não chegar nos seus resultados. Sempre. E você vai culpando coisas externas pelos problemas que você poderia lidar ou gerenciar ou mitigar internamente com o seu time. E aí a gente percebe uma equipe que já não fala mais de soluções, né? Não busca resolver problemas e está ali realmente no viés de pessoas e não toca acusatório, né? Está preocupado, tipo assim, como que eu tiro do meu colo e jogo para o outro, né? Virou a empresa da batata quente, né? Tá na minha mão, a única coisa que eu quero é que a música não pare na minha vez, né? Tipo isso, né? Quem já brincou sabe o que eu tô falando. Então agora nós vamos para o quinto ponto que deixa uma equipe improdutiva. Desatenção com o resultado, né? Eu costumo falar muito isso, né? Líder bom é líder que bate meta e entrega resultado. Então, se a equipe ela não tem atenção com o resultado, Caleb, o que está acontecendo, né? Quais são os impactos para dentro da organização para uma equipe que não busca, que não olha para o resultado, não almeja isso, né? Aqui de novo, né? Vamos trazer aquele exemplo do esporte. Imagina então que ao invés de ter jogadores, você tem gente assistindo o jogo. Às vezes podem estar até torcendo contra, como a gente viu aqui, né? Mas vamos imaginar que eles estão torcendo a favor. Se ganhou, vou comemorar, se perdeu, ok, né? Porque, sei lá, né? Você não está envolvido no jogo, você não está jogando mesmo. Você está lá vendo a banda passar. Olha só, né? Aquela coisa da rachadura, da bola de neve. No final, a pessoa é insensível. Se deu resultado, que legal, oba, vamos comemorar, eu quero ganhar os números, mas se der errado, foi culpa do mercado, foi culpa do outro. É esse ponto que a gente tem, né? De a pessoa não se responsabiliza mesmo. Então, o que vier é bom, o que vier é lucro, o que vier é lucro. E no final, o que isso faz com a equipe? A equipe, ela não cresce, não gera resultados. Os colaboradores, né, eles começam a falar, o que eu estou fazendo serve para quê? Isso vai corroendo o espírito de equipe também. E por isso que a gente trouxe tanto esse lado de, olha que perigo que é quando a equipe ela não é trabalhada, acaba virando um bando de pessoas individualistas. Porque se você está trabalhando lá e você fala, mas ninguém está nem aí comigo, eu vou, mas é cuidar do meu. Aí você fica lá, vai começar a cuidar para você dar certo. Você dá certo, né? É aquele, né? Apesar da equipe, eu vou dar certo. E não precisamos uns dos outros para dar certo. E quantas vezes a gente não vê esse tipo de politicagem, de jogada dentro das empresas, em que você vê claramente que certas decisões, igual a Flá trouxe aqui, a pessoa veio falar para mostrar que ela que tem a solução, ela que sabe. Por quê? Porque esse é o jeito que ela achou, né? Eu tenho que agora ficar me destacando o negócio para ganhar aqui, para dar certo. Não é a equipe ganhar todo mundo e poder, né, a gente comemorar juntos. Não, eu tenho que ter feito o gol para falar, olha, apesar da defesa, eu ganhei o jogo, né? Eu ganhei o jogo, eu fiz. E aí o discurso fica difícil, porque que tipo de equipe é essa, né? Parece que a pessoa está jogando sozinha. E nós aqui estamos
no mais alto grau dessa escadaria, né? Que começou com a base da confiança e agora na desatenção dos resultados a gente está no ápice da improdutividade dessa equipe. Só que depois desse degrau tem um penhasco. Ou a gente vai retornar e corrigir isso, ou você vai cair e o tom vai ser grande, né? Hein, Jorge? O que você já viu de impacto, Jorge, sobre desatenção com o resultado? Uma equipe focada no oba-oba, nessa falsa harmonia, nessa competitividade fingida aí de integração entre os colaboradores saem junto para beber, mas na hora de trabalhar querem se matar e competem em absolutamente tudo. Qual que é o impacto de todos esses degraus que a gente já subiu, que você já percebeu durante a sua experiência? Essa falta de compromisso de resultado, eu acho que é o ápice, né, que você está falando. Quando você está lá, você já esteve num time que nunca atingiu seus resultados? Não. Eu já participei. E simplesmente é um espiral para baixo. E vem aquelas desculpas, foi isso, foi aquilo. E aí você consegue montar um time que nunca chegou, né? Eles põem no começo do ano todos os objetivos, etc, etc, e nunca chega. Mas para eles é normal não chegar. Então é muito ruim, porque vira um ambiente tóxico, vira um ambiente que performance, desempenho não existe, mas sempre tem desculpa. Não é que eles não estão focados no resultado, estão mais focados em achar a razão, mais focado nisso e justificar do que achar soluções e a maneira de ir para frente. É impressionante isso aí, a energia que o pessoal gasta em cima de achar as explicações por não ter chegado no resultado é impressionante, é incrível. Se eles gastassem, investissem essa energia na solução, teria resolvido o problema já. É impressionante. Mas acaba girando em torno disso, né, Jorge? Justamente porque o foco não é o resultado, né? Não, o resultado não existe para esse grupo. Existe a justificativa de não ter chegado no resultado. Tem sempre uma explicação, né? Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, nós falamos aqui sobre 5 pontos, né? A ausência da confiança, o medo do conflito, que é diferente de confronto, pelo amor de Deus, a falta de compromisso, evitar responsabilidade e não ter atenção aos resultados, né? Não buscar os resultados. Agora, para os ansiosos, que eu tenho certeza, queria que você escrevesse aí nos comentários o quanto que você se identificou com pontos que nós trouxemos aqui, para que você, inclusive, se conecte ainda mais com as soluções. É, né? Muito importante que você tenha se identificado com o problema, mas agora vamos, então, para a solução, e aí nós vamos destruir essa escadaria, tá, gente? Esse tipo de degrau aqui não é o tipo de degrau que a gente quer subir nem para pagar promessa, tá? Então, nós vamos destruir isso aqui para a gente poder construir equipes realmente produtivas, para você poder se sentir menos cansado, menos sobrecarregado e aproveitar o melhor de todas as mãos que você tem no seu negócio, para vocês poderem construir tudo isso juntos, certo? Então vamos lá, hein, Caleb? Quando a gente consegue trabalhar a confiança, o que é que nós conseguimos fazer, né, pragmático, agindo dentro do negócio para trabalhar a confiança da equipe? Legal. Quando a gente está falando de confiança, o grande problema é que as pessoas não querem se expor. Elas têm medo de que possa ter alguma retaliação, ou possam ser mal interpretadas. Por isso, é importante o papel do líder modelar isso para a equipe. Quando o líder, por exemplo, se expõe, fala dos seus erros, pede ajuda, o líder não é aquele super-herói, e a gente vai falar isso sempre aqui. Não acreditamos no líder super-herói. O super-herói vai para o burnout, o cara vai para o esgotamento, vai para a sobrecarga. Mas quando o líder assume que ele também não é perfeito, ele precisa de ajuda, ele comete erros, ele conta das coisas que estão acontecendo, isso dá abertura para a equipe de falar, puxa, se meu líder faz isso, eu acho que eu também posso fazer. Então, os primeiros passos seriam desses, do próprio líder, deixar de ser, não, joga tudo nas minhas costas. Porque quando a gente está falando de sobrecarga, muito é isso. A equipe não deu problema, deixa que eu resolvo. Super legal. Só que o problema do deixa que eu resolvo é que, na próxima,
vai voltar de novo o problema. O problema ele vai voltar, né? É aquela história do Sísifo, né? Você empurra a pedrinha lá para cima, depois você termina o dia, ela volta e você tem que empurrar tudo e parece que não acontece nada. Por quê? Porque você não está ajudando sua equipe a amadurecer, para ela poder carregar a própria carga. Você está pegando a carga da equipe para você. Então, o primeiro passo é essa, de um ato que é necessário uma vulnerabilidade confiante. É necessário você falar, puxa, eu posso me expor porque eu sou um ser humano, mas que isso vai ser bom porque está ensinando para a minha equipe que eles também têm espaço para isso e quanto antes a gente resolver, melhor. É uma jornada, lembra? Confiança não é um negócio mágico. Agora você chegou, você vai contar uma história da tua vida, todo mundo vai chorar. Depois do evento, eu falo, nossa, maravilha, a partir de amanhã não vai resolver nada. Eles vão ouvir, mas a partir do dia a dia, daquelas coisas que você como líder modela para sua equipe, eles vão falar, não, é verdade, aqui a gente pode falar o que pensa mesmo. Aqui eu posso falar que eu errei, porque não vão fazer caça às bruxas. Eles vão procurar uma solução junto comigo. O líder está me apoiando nesse processo. Então, olha só, para você como líder, não é tempo perdido fazer isso. Ai, não, agora eu vou ter que perder tempo resolvendo. Não, o que você perde tempo, na verdade, é quando você não prepara a sua equipe para crescer e assumir seus próprios problemas. No longo prazo, quem está pagando juros é você, com a sua saúde, com a sua falta de tempo e muitas vezes com queda de performance, que é o que a gente comentou até aqui. E é muito bacana, né? A gente já tinha falado até em momentos anteriores a respeito dessa importância de dar espaço para quem trouxe o problema, também levar esse problema embora e resolver. Isso aumenta realmente a confiança, né? Porque quando alguém erra e eu vou lá e imediatamente tiro aquele problema daquela pessoa, é como se eu dissesse o seguinte: olha, você fez um monte de merda aqui, seu pai chegou, sua mãe chegou, agora a gente vai resolver, porque você não tem competência para fazer, né? Você foi lá e errou, mas não tem competência para resolver. E aí você tira absolutamente a confiança daquela pessoa, né? Houve uma ruptura ali muito bruta, inclusive, né? Então, é ao contrário de que houve o erro ali, ok, você pode até precisar de ajuda. Eu posso precisar recorrer ao George, eu posso chamar o Caleb, porque eles têm talentos que talvez possam me auxiliar na resolução daquilo que aconteceu, mas eu não posso tirar a responsabilidade de quem errou. Né? Isso é muito importante dentro dessa questão de aumentar a confiança dentro da equipe, né, George? Aprendi isso com o George, gente, adoro. Deixa eu fazer dois comentários da confiança. Primeiro é que a pandemia botou em xeque, né, os líderes que não confiam, né, porque aí as pessoas foram para casa, né, e de repente você tinha que confiar porque você não estava olhando essas pessoas, né, no dia a dia. Então, ele te deu uma abertura, uma oportunidade para olhar o seu time de uma forma diferente, de criar uma confiança, de confiar nas pessoas de uma maneira diferente. Então, isso é uma oportunidade para a gente começar a andar nisso aí. A segunda, vou fazer 3 colocações. A segunda é que quando você tem confiança, tudo é mais veloz. Tudo acontece numa velocidade muito maior, uma agilidade maior, porque quando você confia um no outro, as coisas vão para frente muito mais rápido. E o último ponto, essa da vulnerabilidade que o Caleb trouxe, né? O líder tem que modelar. Para o líder modelar a vulnerabilidade, ele tem que ter autoconhecimento, né? Ele tem que se conhecer para ser vulnerável. Para ser vulnerável de uma forma genuína, né? Porque se você é vulnerável e as pessoas percebem que você está fazendo teatro, você não só não construiu a confiança, como você destruiu o pouco que você tem. Então, para você ser, como é que chama, vulnerável, você tem que saber o que você é bom e o que você não é bom. E o que você é o seu talento, o que não é o seu talento. Então, quando você pede ajuda, é porque você está pedindo ajuda numa área que você precisa, né? Eu não sou um grande comunicador. Eu tenho gente que trabalhava para mim que eram grandes comunicadores, que era um negócio, uma facilidade imensa para eles. Então, quando eu tinha que comunicar uma coisa
com clareza para dar aquela visão para as pessoas, eu chamava a pessoa e falava, olha, eu quero, meu objetivo final é esse, eu escrevi isso. O que você acha? Eu estou sendo vulnerável, eu estou abrindo, falando, primeiro, eu não sou tão bom nisso, e segundo, você é bom nisso. E eu estou pedindo ajuda. Não só estou pedindo ajuda, mas depois eu vou falar para ele, você me ajudou, e eu vou falar para as outras pessoas. Esse comunicado que vocês acharam muito bom foi com assistência de tal pessoa. Isso você está modelando vulnerabilidade, você está modelando ajudar um ao outro. Então, quando o líder começa a fazer esse tipo de comportamento, é quando as pessoas vão imitar, vão fazer da mesma forma. E aí você começa um movimento positivo. Mas ele parte do autoconhecimento, não só seu, mas também do seu time. Muito bacana isso aí que você trouxe, George, porque na verdade assim existe inclusive uma confusão do conceito de vulnerabilidade, né? E quando você coloca isso, que a pessoa faz uma exposição daquilo que ela não é tão boa, mas junto com essa exposição, essa abertura, ela também traz uma solução, porque ela busca alguém que possa, ela identifica ou pergunta, né? Ela também tem a capacidade de ouvir e que possa receber pessoas que se disponham a fazer aquilo que ela não é tão boa. Isso é realmente a vulnerabilidade em ação, né? Exato. Porque às vezes, quando a gente fala de vulnerabilidade, eu não sei vocês, mas dentro de empresas, isso eu não vou falar por experiência, tá? Não é achismo, não. Não sei fazer, estou sendo vulnerável. Oi? Não vou fazer, não é a minha área, eu estou sendo vulnerável, estou me expondo aqui que isso aí não é legal para mim. A vulnerabilidade, para ela funcionar, é essa comunicação e operando, né? Essa capacidade de ouvir, de falar, de trazer solução, de identificar quem pode, de perguntar, de estar disposto, né? Isso é muito interessante e realmente é um dos pilares da confiança, porque aí você sabe, olha, eu não sou tão bom nisso, mas eu tenho certeza que alguém será e essa pessoa vai se dispor a estar comigo nisso aqui. Estaremos juntos, faremos juntos, né? Vamos conseguir potencializar. Então é muito bacana isso aí que você trouxe, achei bem pertinente, né, Caleb? Você quer complementar com alguma coisa a respeito dessa questão da vulnerabilidade? Não, concordo aqui com os pontos do Jorge, achei que ficaram bem legais, né? E complementa isso, que a gente está falando de vulnerabilidade, não é simplesmente, agora isso eu não sei, não é uma coisa, né, só para falar ou só para parecer, mas realmente é algo que vai ajudar a equipe a crescer e você como líder a poder ter mais tempo livre, a poder contar mais com o que a sua equipe tem de melhor, assim como você tem a oferecer para a equipe o seu melhor. Né? E é bacana entender que isso é uma recíproca dentro da equipe, né? O liderado entender o que realmente é essa vulnerabilidade, comunicar com o líder entender o que é essa vulnerabilidade, comunicar com o liderado, e eles passarem por esse processo de estar mais disposto até a ouvir, né? Um do outro as suas questões, muito bacana. E agora, trazendo uma solução aqui, Caleb, para o medo do conflito, né? Inclusive para quem confunde aí com confronto. Acho que é um dos principais, né, gente? A gente vê isso aqui muito na prática acontecer, realmente, esse silêncio falso, essa harmonia mentirosa dentro das organizações. Aqui você como líder, é muito parecido com em casa, quando você tem filhos. Se a sua tendência, quando as crianças forem brigar, ao invés delas se resolverem, vamos falar assim, aprenderem a se resolver, você sempre separa, você sempre resolve tudo, elas vão sempre fazer o quê? Chama papai, chama a mamãe que vai resolver. E no seu caso, você chama você para resolver. E às vezes, quantas vezes você como líder já não teve, né, aquelas ocasiões, de novo vou ter que resolver a coisa em três, e você já entra lá e resolve, fala e fica igual. Mas por quê? Porque você não deu a chance para essas pessoas poderem ir se resolvendo. Aqui não estou falando também para você fechar os olhos e deixar, né, a briga acontecer e o pessoal se pegar e etc. Não. Mas assim, tem um limite saudável e que é uma arte, não é uma coisa óbvia também, de quanto que vale a pena você deixar falar, vocês vão ser, né? Conversa com as pessoas que não estão em acordo e fala, busquem aqui uma resolução, a gente volta a conversar no final do dia. Você não precisa estar lá sempre mediando, botando panos quentes. Não, veja bem, a outra pessoa é legal também, depois faz. Isso o que vai acontecer? Você só está prolongando, está empurrando o problema com a barriga. E não está ajudando a equipe a crescer de novo e está virando sobrecarga. Por isso que uma das coisas a fazer é isso, é você começar a olhar para o conflito, como a gente falou, não é um confronto, é uma coisa positiva, e ajudar a tua equipe
a crescer nesse sentido. Aí eles poderem ter essas divergências e no final, no melhor dos mundos, eles poderem sair e falar, tá bom, resolveu, beleza, vamos tomar um café juntos, vamos conversar, tá tudo bem, porque a gente resolveu o problema. Problema é problema e a gente é a gente. Então é aquele líder que ele tem que entender que ele não pode ser o desmancha-bolinho, né? Chega na cozinha, dá um espalha em todo mundo, fala, oh, vocês são amigos, vamos parar com isso aí, vocês são colegas há tanto tempo, vai cada um para um lado, vamos parar com isso, e amanhã é outro dia, né? O líder que quer realmente colocar pano quente e esconder aquele confronto para debaixo do tapete, não deixa ter a oportunidade de ter a resolução, né, Jorge? Já viu muito, ó, o Jorge não quer que pergunte para ele mais, que é o que ele mais vê. Então, Jorge, fala a sua experiência, Jorge, com essa questão do conflito. O que teria de positivo aqui para agregar e a gente parar de ter esse medo de se expor dentro das empresas? O que poderia ser feito? Bom, eu vou bater na tecla de novo, o autoconhecimento, né? Porque e não só o autoconhecimento, mas compartilhar o seu perfil de talento com a outra pessoa, porque muito dos problemas em termos de confronto, elas acontecem porque o pessoal tem uma abordagem baseada nos seus talentos, uma visão, e o outro vem com a outra visão que está nos seus pontos cegos. Então, você não consegue entender a abordagem do outro, e aí começa o julgamento. Em vez de julgar a visão da outra pessoa e tal, você começa a julgar a pessoa. E aí vira o confronto. Se você entender qual é o perfil da outra pessoa, como é que ele vai fazer uma abordagem de um problema, etc., e você conhecer o seu, vocês conseguem se achar no meio e trazer o que há de melhor entre os dois para achar uma solução. Então, esse autoconhecimento, entender seu perfil, entender que, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de agir imediatamente versus uma pessoa que quer analisar tudo. Então, nós já vamos partir para o confronto, porque eu já quero começar e o outro quer analisar. Se eu souber que essa pessoa tem essa análise como sendo das maneiras que ele percebe o mundo, eu posso chegar para a pessoa e falar que outros dados você precisa para você completar a sua análise para a gente poder começar. Então, ele vira uma situação de ajuda um ao outro dessas perspectivas, em vez de virar um confronto baseado em julgamento de uma pessoa ou de outra. Então, isso ajuda muito, né? Mas, primeiro, antes de fazer tudo isso que eu falei, você tem que ter a confiança. Então, nós estamos construindo, né? E a confiança é a base, a fundação disso aqui, porque quando você tem confiança, você consegue fazer isso. Sem confiança, você não consegue fazer isso, não. Com certeza é que é interessante a gente falar sobre o que realmente significa essa diversidade dentro da empresa, né? Porque se você contrata pessoas diferentes, se você busca pessoas diferentes de você, justamente pela soma que essa união pode trazer, por que não incentivar o conflito? Não incentivar ideias diferentes dentro das reuniões, que as pessoas tragam diferentes pontos de vista, percepções, experiências. Por que não fazer isso? O que você não deve estimular é o confronto, mas o conflito é o que justamente vai justificar a diversidade. Porque se você não quer que ninguém fale nada diferente, então pode contratar todo mundo igual, é padrão, o cara crachá pode até pegar um computador e colocar para poder fazer o trabalho. Né, que vai ficar tudo padrão, nada diferente. Agora, o que justifica a diversidade dentro da empresa é justamente você estimular conversas, ideias e que isso passe a ser agradável, né? Porque, inclusive, existe isso realmente dentro das empresas. Às vezes, quando o ambiente está muito estressado, né? Quando o ambiente está muito reativo, a pessoa traz uma ideia diferente para briga. Né? A pessoa traz um ponto de vista diferente, parece que é um ataque. E aí é interessante a gente estimular esse conflito no sentido de diversidade, no sentido de estimular opiniões diferentes, mas, né, trazendo um ambiente agradável, né, para que isso se torne um ambiente criativo, coisas nesse sentido, né, Caleb? Sim, aqui o importante não é para terminar com eu ganhei a discussão.
mas o grupo ganhou a discussão. Porque se for eu ganhei, pode ser que o grupo perdeu, porque eu fui forçando, a outra pessoa uma hora cedeu, e aí o que aconteceu? A gente vai para os próximos problemas, daí falta compromisso, etc., porque ela simplesmente cedeu porque ela não quis mais fazer, não porque realmente foi o melhor para o grupo. Então a gente está sempre trazendo aqui uma visão de que a equipe precisa de uma visão coletiva, e o líder é quem fomenta isso, com autoconhecimento. É uma construção, né? O que a gente está falando não é um milagre que vai acontecer de um dia para a noite. Agora, vocês acabaram de assistir a live milagrosa, resolveram-se todos os problemas. Não é isso. É uma Não. construção, mas começa com o líder. E ele fala, puxa, eu posso fazer a diferença nisso. Eu posso ajudar a construir confiança. Eu posso ajudar a construir um ambiente de conflitos saudáveis. Olha que legal. E isso vai ser bom para o quê? Para o grupo. O nosso time vai ganhar. O time vai melhor. Tchau, Caleb. Coitado do povo. O povo está aqui desesperado, já vendo as suas equipes aí, sendo tudo responsabilidade delas. Como que não é um milagre, Caleb? A aplicação disso aqui é um milagre, tá, gente? Aplicou, o milagre acontece, tá? Eu estou aqui para garantir. Anota tudo que está sendo falado, aplicando, o milagre está aí. Está nas suas ações. Vamos lá, gente. Agora a questão da falta de compromisso. Quais são as soluções que a gente pode trazer para uma equipe poder melhorar essa questão do comprometimento, do compromisso com prazo, com a entrega? O que pode ser feito para isso, para a produtividade dessa equipe aumentar, Caleb? Isso aí ser uma solução, não ser um problema para o líder. Bem, aqui a gente já tem falado bastante sobre isso. Estabelecer expectativas é super importante e esse é algo que o líder precisa fazer. Quando você consegue estabelecer e alinhar expectativas com sua equipe, aí você pode cobrá-las depois. O que não dá é você ficar cobrando as pessoas sem elas saberem do que estão sendo cobradas. Ah, mas não, mas como assim? Eu nem sabia. Bem, talvez na primeira não sabia. A partir da primeira agora sabe. Vamos fazer. E quando a gente fala de expectativas, o que é? O que é o padrão de excelência? O que é o padrão mínimo aceitável? E o que não é aceitável? Porque a gente está falando aqui de clientes, a gente está falando aqui de mercado. Quando a gente fala de padrão, não é simplesmente o gosto do líder. Não, eu faço porque eu gosto. Para mim, no meu... Não, a gente está falando de negócio, está falando de resultado. E aí tem que olhar qual que é o padrão que é necessário para o mercado. Puxa, atrasou aqui, está impactando lá na frente, a gente está perdendo dinheiro. Então a pessoa, nesse sentido, o líder, ele vai trazer sentido para as pessoas. O propósito, por que a gente está fazendo isso, como que isso impacta o resultado, e junto com isso vai poder ajudar a estabelecer e alinhar as expectativas para depois poder ter uma forma de acompanhamento que seja saudável. Para que a pessoa, quando ela vai fazer as coisas, ela está o quê? Empoderada. Ela não está, não, eu fui porque meu chefe mandou. Né? Eu acho que esse aqui é o jeito assim forçado de assumir compromisso que, no fundo, ela não faz. Ela vai fazer para te agradar, mas não faz porque ela realmente quer ou porque ela acha que aquilo é dela. Então é um compromisso com você, não um compromisso com ela mesma, com o trabalho. O que a gente está buscando aqui é o quê? É colaboradores empoderados e que são proativos e querem buscar resultado. Para o líder poder não ficar sobrecarregado, não pode cair nas costas dele também. Senão vai ser o problema de, eu não estava lá para cobrar, aí ninguém fez nada. Isso é um problema para o líder. Porque não vai poder tirar férias. Então, se tirou férias, o desempenho da equipe cai, não é? Ninguém faz nada, né? Esse que é o problema. Esse é uma coisa que o líder pode fazer amanhã. Hoje à noite começar sentar com cada um de seus liderados, um a um primeiro, e clarificar as expectativas, que nem o que cara tem o sucesso, né? Qual é a qualidade que nós queremos, quais são os nossos compromissos em termos de tempo, qualidade, recursos, né? Que muitas vezes o liderado não sabe isso aí. Ele aprende por osmose. Você entrou no grupo, dá uma olhada. Se você já está num grupo desengajado, descompromissado, a pessoa já aprende errado. Já aprende a evitar, a cair fora. Então, uma das primeiras conversas que um líder pode ter para começar essa construção de um time é exatamente clarificar um a um, né, quais são as suas expectativas. Depois, com o grupo, né, criar as expectativas de como que ele quer ver esse time trabalhando em grupo, em time. Qual é a definição desse líder em termos de time? Como é que eles querem que o grupo trabalhe? E criar e comunicar essas expectativas é um
primeiro passo e você vai fazer isso e você vai ver uma mudança muito grande rapidamente se você ir nesse caminho. Porque essa falta de saber é que dá aquela escorregada de todo mundo falar, não é comigo, não sou eu, é do outro, etc, etc. Porque não foi nunca clarificado essas expectativas. Meninos, e vamos lá, evitar a responsabilidade. Meu Deus, de que maneira corrigir isso dentro da organização, fazendo com que as pessoas, na verdade, batam no peito e falam, manda aqui que eu resolvo. Como é que faz para ter uma equipe assim, gente? Pelo amor de Deus. Esse aqui é um grande desafio quando a gente pensa para líderes, porque, por exemplo, tem líderes que falam, não, mas eu responsabilizo todo mundo. Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, né? E fica... Só que o problema, igual do outro, é líder sai de férias, não me falou para fazer, eu não fiz. Então, grande tentação aqui para o líder é responsabilizar e fazer as pessoas assumirem as responsabilidades. É o que a Flá trouxe aqui, a pessoa levantar a mão e falar, manda para mim que essa bola é minha. Chá comigo que eu vou fazer. Eu assumo o que eu quero. Mas como é que dá para fazer isso? A gente já trouxe a importância do autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer os talentos da sua equipe, saber quem é bom no quê, quem vai naturalmente querer assumir alguma coisa que pega, ver gosto naquilo. Quando ela fala isso aqui é bom, vou fazer com excelência. Isso aqui tem a ver comigo. E isso já vai ajudar o líder a mais naturalmente a deixando as responsabilidades de acordo com as capacidades individuais. Você, líder, você tem muitos talentos à sua disposição. Conhecê-los vai ajudar o que? A ativá-los e a partir disso o pessoal vai começar a chegar. Não, deixa essa bola comigo. Na minha equipe a gente trabalhava muito assim. A gente sabia quem era bom no quê, apesar de que todas as pessoas tinham que ter mais ou menos o mesmo trabalho, mas uma pessoa montava melhor a apresentação, outra montava melhor a planilha, outra era melhor da parte operacional e uma ajudava a outra. Então, sempre quando caía alguma demanda nova, falava, ó, chegou isso aqui, quem que assume aqui? Deixa que eu faço aqui, eu pego esse pedaço. As pessoas, vocês vão ver que quando elas estão trabalhando na zona de talentos, e a gente tem muitos exemplos legais sobre isso, elas correm atrás, porque aquilo tem a ver com elas. É quase que você fala, opa, vai ser legal para mim, eu vou fazer bem, vai ter reconhecimento. E aí, no final, a pessoa, uma está cobrando a outra do que está fazendo porque elas querem que o time ganhe. De novo, a gente está falando de algo coletivo. Não é simplesmente responsabilizar para a pessoa falar, e o time perdeu, mas eu fiz a minha parte, sabe? Não, a gente quer um time vencedor, a gente quer um time que está prosperando, a gente quer líderes que estejam aqui com uma equipe operando a mais, né, a 100%, dando o seu melhor, atingindo resultados superiores. É isso aí. E aí, Jorge? Não, eu só posso dizer, vocês dois mataram essa charada, né? As expectativas têm que ser claras, a expectativa de responsabilidade tem que ser clara também, né? O líder tem que falar, né? Eu quero isso aqui dessa forma, nessa data, nessa qualidade, e depois o líder vira e fala o que eu posso fazer para te ajudar a chegar lá, porque a bola está com você. E eu vou fazer tudo que eu puder fazer para te ajudar a chegar lá. Mas essa é a tua bola. A questão da responsabilidade, né, Jorge, estabelece um respeito entre os membros da equipe, né? Quando a gente começa no tom da questão da acusação e dessa defesa que fica muito forte, porque fica todo mundo com medo da batata quente da música parar, né? E quando a gente consegue fazer a questão da responsabilização, quanto que o respeito dentro dessa equipe aumenta, né? Com certeza, com certeza. E você vê numa reunião onde, que nem o Caleb está falando, se tem um problema, um levanta a mão, deixa comigo que eu vou fazer. O que acontece também? O outro fala, peraí, Flávia, deixa eu trabalhar com você que eu posso te ajudar nisso aí. Né? Versus aquele outro ambiente que é, nossa, passou para a Flávia e eu estou fora, graças a Deus. Não me escalou. Eu tô não fora. Me escalou, amém, né? Exatamente. Vou sentar na arquibancada e assistir esse cara descascar esse abacaxi. É assim mesmo, né? Mas quando você está num time com engajamento, com responsabilidade, é outro 500. Todo mundo vai lá e fala como é que nós podemos coletivamente resolver esse problema usando nossos talentos de uma forma legal, né? Uma forma que é energizante, onde não é o cansado, é energia que vai. Então, as pessoas se sentem donos daquilo e resolvem.
E isso é a grande diferença, né, para você fazer essa responsabilização. E quando você faz tudo aquilo, você tem esse foco em resultado, porque as pessoas vão focar o resultado, vão chegar lá. E o líder tem que saber o seguinte: você chega ao resultado através das pessoas, através do seu time. Quando você se responsabiliza pelo resultado e você é o único, por isso que você tem o desgaste, por isso que você está cansado, por isso que você está no limite, né? Mas quando seu time está junto e todo mundo está carregando o piano com você, o chegar no resultado, seu foco em cima do time, do bem-estar, de ajudar, de remover barreiras, de estar junto, de entender, de alocar eles na posição certa, com o talento certo, esse foco nos resultados ela já vem imediatamente. E as pessoas ficam juntos e o propósito aí, a estratégia está aí, está todo mundo alinhados com as expectativas e é bola para frente e todo mundo vai. E o líder vai e eu vou te falar, chegou um tempo que eu estava tão alinhado com o meu time, eles estavam tão engajados, então, que eu me senti inútil, porque já não precisavam mais da minha ajuda, os conflitos estavam sendo resolvidos entre eles. Não... Cara, eu falei, pô, e eu? Né? Mas esse é a situação que você quer estar, é falar, agora eu vou falar no futuro, eu vou ver a visão, eu vou tentar mudar a nossa posição no mercado, etc, etc. Eu vou desenvolver as pessoas. É um trabalho bem diferente daquele que a gente está vendo os líderes que estão afogando no seu dia a dia. E Olha, eu não acho que agora você deixou, tempo. acho que você deixou um monte de gente com inveja. Um líder inútil. Quem não quer? Nossa, pelo amor de Deus, gente, para! Nossa, uma equipe funcionando a tal ponto que você se sente de fora, né? E vamos lá, por último, realmente não menos importante, né? Na verdade, como resultado dessa nova escadaria que a gente está subindo agora, sim, onde a gente encontra nesse último degrau um horizonte maravilhoso, com resultados, com esse seu cansaço diminuído, sensação de ser inútil, né? Poder ir para a praia, tá tudo funcionando, tá tudo maravilhoso. Então a gente tem a questão daqui, agora não é mais desatenção, né? A gente tem uma equipe que consegue estar atento aos resultados, buscando os resultados, né? O que você poderia contribuir aí, né, Caleb? Aqui a gente começou com a questão agora, uma equipe mais confiante. Essa equipe agora, ela já entende que o conflito é positivo, traz diversidade, criatividade, né, diferentes posicionamentos, percepções sendo compartilhados, né? Não é briga, é compartilhamento. Aqui depois a gente tem a questão do compromisso, a responsabilidade e, por último e não menos importante, agora uma equipe atenta e buscando resultados. É isso aí. Quando a gente está falando agora de resultado, líder tem um papel muito importante de guiar o olhar das pessoas. Assim como o líder traz a importância do propósito para a equipe, não estamos aqui à toa, mas a gente está aqui para quê? E aí o resultado vem junto também, porque a gente está aqui para isso e como é que a gente sabe que estamos chegando lá? Porque é bonito, podemos ter propósito, está na parede, está todo mundo falando, e aí, estamos chegando no propósito? Os resultados, eles são formas de poder apontar. E estamos na direção certa, está dando certo. E aqui o líder tem um papel de não simplesmente falar dos resultados e não simplesmente também não ter vergonha de falar sobre os resultados, mas de trazer a importância dos resultados serem coletivos. Porque o problema de você só trazer resultados individuais é que pode acabar criando aquela cisão. Ah, não, eu fiz a minha parte, o outro não fez, né? E aí o time perde. Agora, o líder é importante. Olhar os resultados coletivos para falar, e aí, estamos chegando junto no resultado? Estamos ganhando o jogo? Junto com isso, também reconhecer individualmente aqueles que têm contribuído mais para que os outros falem, cara, eu também quero esse reconhecimento. É puxar o time para cima, é não ficar contente com a mediocridade. E às vezes a gente faz o quê? Só estamos trabalhando, ninguém está comemorando, não estamos nem vendo, parece que o resultado vai acontecer de algum jeito. E aí, líder, esse é um momento importante que você não pode estar no automático. Você tem que ser intencional em falar sobre resultado. Porque uma vez que você está falando, para a sua equipe já passa que é importante o assunto. Todo assunto que você
fala, querendo ou não querendo, gostando ou não, a sua equipe está prestando atenção. Porque se você falou, o seu foco de atenção está lá, eles sabem que aquilo é importante para você. Então não tenha medo de falar sobre resultados, uma conversa aberta. O que a gente está falando aqui é que no nível em que há confiança, você pode até falar do resultado que não está sendo batido, sem que as pessoas fiquem na defensiva tentando contar a historinha de por que, que não deu certo, o que, que aconteceu dessa vez que não deu certo, porque quem sabe da próxima dá, porque vai ser sorte a coisa. As pessoas vão buscar resolver junto com você e não, vai, quem sabe você traz a nossa solução aí, trabalha mais aí, líder, que depois a gente está aqui para torcer para nós darmos certos com você, tá bom? Mas tamo junto, hein? Tamo junto aqui. Nossa, que bacana, hein, Caleb? É trazer essa consciência para a equipe de que o resultado ele precisa ser intencional, né? Ele não é mera acaso ou uma coincidência, né? De, ai, muito trabalho duro, trabalhamos demais, mas trabalhamos demais de uma maneira correta e olhando realmente para o resultado, a gente está focado no jogo, né? A gente está olhando para o jogo, a gente está jogando, vivendo o processo, olhando para o jogo e também atentos ao resultado. Muito bacana isso aí que você trouxe. E realmente essa questão da intencionalidade, ela muda completamente o resultado, né? Isso aí, a gente sabe que, né, as melhores equipes, elas falam sobre resultado, elas têm conflito, então parece às vezes coisas que não deveria, né? Ai, mas vai ser chato. Na verdade, é isso que faz ser legal. Por que, que a gente gosta tanto de esportes, né? Se agora a gente for pensar no esporte. Esporte a gente fala quem ganhou, porque a gente quer ver a coisa avançar. A gente quer ver o nosso time ganhar. Eu não estou lá para torcer para o meu time para ver o que, que vai dar. Eu estou lá para torcer para ele ganhar. Essa é a graça do esporte. Eu quero ver o pessoal comprometido. Quando a gente vê, por exemplo, uma equipe jogando bonito, tem vezes que até os torcedores da outra equipe batem palma para o time que ganhou. Vocês deram um show tão grande que, né, assim, a gente viu algo que a gente está impressionado. Nas nossas equipes dá para fazer isso também. E a gente acredita que, né, com esses passos todos que a gente está conversando aqui, tem muito chão aqui para os líderes poderem fazer a diferença nas suas equipes.